Doutor, é outra situação que na minha pesquisa eu percebi que tem alguns moradores que estão, por conta própria, colocando próprias câmeras na entrada do apartamento, né? Como é que funciona a situação? Ele pode, ele não pode? Como é que o síndico pode combater isso? A instalação de qualquer coisa, seja câmera, quadro, preguinho em área comum do condomínio, ela tem que ser precedida de autorização. Então é uma questão ilegal. Qual é o outro problema? Você coloca ali uma câmera, normalmente você não pega só a porta do seu apartamento, você está pegando a porta do vizinho, você está pegando o corredor, então você está pegando também ali a intimidade das outras pessoas. Então, além de você estar infringindo a regra de estar alterando ou colocando coisa em área em comum, que tem em toda a convenção, você ainda está infringindo a legislação, que você está violando direito à intimidade da outra pessoa, do seu vizinho. Então, é proibido. Aí temos decisões judiciais que dizem já que isso é legal, que não pode. Não pode. Outra situação, tive numa reunião da satélite próximo, o que o cara fez? O cara virou síndico, foi lá, comprou equipamento de segurança, com o dinheiro dele, né? E aí o pessoal perguntou se podia ou não. E eu falei assim, ó, eu sei que ele pode até comprar, mas ele tem que doar para o condomínio. Só que, só ele tinha acesso às imagens, eu não queria ceder o acesso às imagens. Como é que fica essa situação? Não, mas aí a administração pode ter acesso às imagens. No caso, a Mas administração se ele não do quiser condomínio, o síndico, o subsíndico, consegue Ele era fiscal. síndico, quando ele era síndico, ele fez esse trâmite todo. Aí Ele não era mais síndico. Agora ele não é mais síndico, o Quer, equipamento está lá. Não isso. pode. Aí tem que entrar com uma ação contra ele, uma obrigação de fazer. Né? Se ele doou o equipamento, ele tem que conceder o acesso. Né? A justiça pode até colocar uma multa que chama astrientes, né? Que é uma multa pecuniária pelo dia que ele descumprir, pelos dias que ele descumprir essa condomínio decisão. pode? Pode. Como é que é o nome da multa? Astrientes. E qual é a finalidade dessa multa? É fazer que a pessoa cumpra. Tipo, a justiça te manda ceder ali o acesso. É tipo a de greve que não funciona, né? Você Você multar. entre aspas, né? Porque dependendo do patrimônio da pessoa, você conseguir tirar o dinheiro dela ali, ela vai ficar com a dívida boa. Interessante isso aí, eu não sabia dessa não, hein? Aí a pessoa não cede, a justiça te cita ali na segunda-feira. Então, segunda-feira você tem que ceder. Na terça-feira você não cedeu, já é uma multa. Terça, quarta, quinta, tudo ali vai correndo a multa diária pelo não acesso. Eu tô com um amigo Silas aqui, que vai estar no quadro síndico para síndico. O Silas aqui já foi síndico aqui do condomínio Viver Melhor aqui em Samambaia, né? Silas, em sentido de câmera, você tem alguma observação para a doutora? Bom, meu amigo Thiago, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com a doutora que eu não conhecia, com os amigos, né? Discutindo a respeito de sítios. É muito bom, né? Quero dar uma boa tarde a todos os meus colegas, os vizinhos, os nossos parceiros aí da Associação de Condomínios de Samambaia. Estamos juntos aí, Thiago. E queria estar fazendo uma pergunta à doutora, antes da minha... Pode ficar à vontade, a ideia é essa. Porque alguns moradores, doutora, eles estão assim levando multa direto. Isso é legal, mesmo constando na convenção, né? Alguns colegas meus que moram em alguns condomínios aqui de Samambaia me procuram sempre, né? Para a gente poder debater, dar algumas explicações para eles. E esse veio me procurar e ele levou a multa logo de cara. Isso é correto? Normalmente tem a notificação primeiro. Você tem a notificação e depois você tem a notificação com multa. Dependendo do caso, a multa pode vir já direto. Certo. Era uma dúvida que eu tinha, né? E até conversei com ele me convidou para fazer uma explicação, né, na nossa... Tudo a gente tem que ver a regulamentação da convenção. Eu já até dei esse exemplo da questão da multa e da notificação anteriormente. Um exemplo que eu dei até aqui no outro programa foi quando você usa o salão de festas. O salão de festas você tem um horário que você pode usar, normalmente até às 10. Então, quando você aluga o salão, você já vai sabendo que às 10 horas você tem que finalizar a sua festa. Só que você ultrapassou e foi até meia-noite. E aí, na segunda-feira, chegou a sua multa. Por quê? Porque você já tinha conhecimento daquela regra, daquela norma, de que após as 10 você levaria uma multa porque você estaria infringindo. Então, ali é o correto, você já aplicar a multa. Agora, a notificação de barulho, às vezes até mesmo por causa de cachorro. Você sai para trabalhar, seu cachorro está latindo, você não tem conhecimento disso. Então, o correto é você ter uma notificação primeiro e após, se você não conseguir resolver o problema, aí você tem uma notificação com multa. Certo, mas mesmo constando
na convenção ali, quem reza ali, tem um artigo que reza que pode ter uma multa direto. Sim, pode ter uma multa direto. É o que eu Então, falei. no caso, Tem setor da consciência já, tem que né? ver a questão da convenção, né? Porque tem convenção que coloca que primeiro terá uma notificação e após, a partir da segunda, terá a multa. Certo. A respeito das câmeras, doutora, eu acho assim, até mesmo um pouco, que quebra um pouco a privacidade, né, das pessoas. Estou falando da piscina, né, que foi abordado aqui, o assunto da piscina, Isso. né? Então, no meu condomínio, realmente tem 3 câmeras, né, na piscina. Eu não acho isso muito legal, porque expõe muito, né, os moradores, né, porque são 3 câmeras filmando, e muitas vezes, né, até mesmo o porteiro, né, se engraça com algumas mulheres, né, que tem mulher bonita, né, também, né, e acaba tirando a atenção do porteiro. Mas isso é legal mesmo ter essas câmeras em cima das pessoas que não podem piscina? A câmera, para ser instalada no condomínio, ela tem que ter autorização da Assembleia. Então, a Assembleia autorizou, né? Então, a maioria autorizou. Então, o legal é. Mas no caso, porque assim, o que a gente percebe que nas assembleias vai falar, vamos botar sistema de câmera. Não se faz um planejamento, vai estar, não é discutido isso. Não tem planejamento. Então, se ele aprovou ali, Aprovou e aí a administração é que escolhe, normalmente se contrata uma empresa, né, como a do colega aqui, e ele vai fazer o estudo e vai dizer ali os pontos que são necessários às câmeras. Só que a gente sabe que tem condomínio que exagera, como o caso. tem alguma possibilidade do morador, igual ele falou no caso, eu me senti incomodado com as câmeras lá na piscina. Tem algum meio legal que eu possa reivindicar o direito de tirar aquelas câmeras? Sim. Você vai fazer uma ação de obrigação de fazer ou não fazer contra o condomínio por estar violando ali o direito à privacidade e intimidade. Isso é muito bom saber, porque realmente eu quero fazer, né, um relatório a respeito disso, porque eu acho assim, um absurdo ter 3 câmeras, né, direto, né, nas pessoas que estão tomando banho ali, tirando realmente a privacidade, né, dos banheiros nas piscinas dos condomínios que fazer. Então, o que acontece com câmera de piscina? Ela tem uma funcionalidade. O problema é o quê? Quando você monta assim, um projeto, você tem que elaborar esse projeto, tem que ser bem elaborado. Então, quando você tem câmeras de piscina, ela é para quê? Ela é uma câmera de prevenção. O uso da piscina, ele tem um uso muito pequeno. Se você for pegar aí dos 7 dias da semana, basicamente 2 dias apenas que ele é utilizado. Só que você tem crianças no condomínio durante esses outros 5 dias. Então, não tem como o condomínio ter uma pessoa ali vigiando a área de piscina, a não ser aqueles condomínios maiores que tem salva-vidas e coisas do tipo. Mas para condomínios menores, você tem que ter essa prevenção. Porque se uma criança entra e cai dentro dessa piscina, por exemplo, você tem vários analíticos onde você pode criar ali, nos dias que são de menos movimento, toda vez que alguém cruzar a linha para entrar dentro da piscina, ela gera uma imagem na tela. Não é que essa imagem deva ficar o tempo todo na tela do operador, tá? Esse conceito que se tem de coloco 100 câmeras no meu condomínio e vou colocar 100 câmeras para o operador ver. Isso daí, há muito tempo que isso não é mais utilizado. Hoje a gente usa de diversos analíticos para que fique apenas as câmeras principais, que são câmeras de entrada. Só que a câmera de piscina, ela é proativa, ela é para salvar vidas. Então, se entra uma criança numa piscina de adulto, por exemplo, e não tem ninguém próximo, até que alguém veja, pode ser tarde demais. Então, essa câmera ela não fica exposta, você cria-se uma linha virtual ali. Se alguém passou a gente faz uma análise do condomínio. Olha, o condomínio de segunda a sexta-feira praticamente não tem uso de piscina. O uso de piscina é sábado e domingo. Então, eu crio um analítico de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã à meia-noite. Se qualquer pessoa cruzar aquela linha, essa câmera automaticamente ela joga na minha tela, vai ficar durante 20 segundos. Eu não notei nada de errado, essa câmera some da minha tela. Ela realmente não é para deleite do AGP que está ali monitorando. Porque se deixar lá final de semana, vai ter um monte de mulher bonita passando de um lado para o outro, realmente ele vai tirar o foco do trabalho dele, vai tirar um pouco da privacidade.
Não que vai tirar a privacidade, porque todos aqueles que estão ao seu redor estão vendo a mesma coisa que o AGP está vendo, mas vai atrapalhar o trabalho dele. Então, no final de semana onde você tem muito movimento, você não necessita dessa linha virtual, porque você tem movimento o dia todo. Mas tá olhando mais vezes para aquela câmera, no caso, né? Exatamente, mas no período da semana, pode sim acontecer um acidente e essa câmera é justamente para isso. Qual que é o problema? Eu entendo até o seu posicionamento, mas qual que é o problema? É que quem faz a gestão, aquilo que a gente vem falando aqui, vem batendo na tecla, o síndico ele quer o mais barato, ele quer o mais barato, ele quer o mais barato, só que ele não quer o que realmente funciona de verdade, ele está pensando no preço. Então ele chama o coleguinha lá que mexe com o portão, o serralheiro que instala a câmera, fala aí, onde é que fica boa a câmera? O cara vai lá, bota uma aqui, vai lá, compra 50 câmeras iguais, sendo que eu tenho 50 ambientes diferentes, com câmeras diferentes. Então tudo tem que ser feito com um projeto adequado, da forma adequada, para que você não tenha esse problema. Primeiro, a exposição desnecessária, porque alguma dessas câmeras vem com zoom embarcado, então esse AGP pode ali fazer uma filmagem com o celular dele e a tutela dessa imagem é do condomínio. Então tem que ter essa responsabilidade desde a contratação, na elaboração do projeto. O síndico tem que esquecer esse negócio de chamar 10 empresas e cada um fala aquilo que acha que é melhor. Contrata uma empresa séria, uma empresa responsável que vai montar um projeto, que vai falar o que você realmente precisa, vai te dar uma estimativa de custo, você leva para a Assembleia. Olha, eu tenho um projeto a ser aprovado, não vamos colocar câmera. Quando eu vou na Assembleia, que o síndico fala, a gente está querendo colocar câmera, não, a gente não está querendo colocar câmera. Eu já perdi cliente por isso. O síndico chega lá, a gente está querendo colocar câmera, eu trouxe 3 empresas, cada um trouxe uma proposta. A primeira coisa que eu faço infelizmente, eu queimo esse síndico ali, porque eu falo, olha, infelizmente nenhuma das 3 vai atender vocês, porque eu vou ser uma coisa, ele é sua e ele é sua outra. Então são 3 propostas diferentes, que se não houver um estudo, infelizmente não vai dar. Se eu soubesse que era assim, eu não teria nem disposto do meu tempo para vir na Assembleia. Porque o síndico tem que levar isso pronto para a Assembleia, tem que levar um projeto concreto, um projeto certo, aquilo que vai realmente atender o condomínio. E parar com aquela história de pegar o pedricista, o serralheiro, o pica-fio, aquele cara que para com o carro dele lá, com o telefone de celular dele, o cara não tem muito mal um MEI ali para emitir uma nota. No dia que você instala, no outro dia, se der qualquer problema, esse cara vai lá, quebra o chip dele e faz um novo. Não, assim, eu acho que... Pode falar, Bel. Queria mandar um abraço pro seu Vicente aí, que é o cara que faz tudo lá no condomínio. O cara tá queimando ele aqui, né? Não fala assim do seu Vicente, não. Mas só queria tirar uma dúvida aqui, o Andrei, né? Cleiton. Desculpa aí, até eu pegar o Não, nome. tranquilo. Tá muito bom essas explicações. Mas, assim, eu gostaria que você me orientasse melhor. Então, eu vejo, assim, uma necessidade, assim, realmente, uma necessidade muito boa de estar focalizando a piscina. Tá? Porque no meu condomínio, na época que eu fui síndico, né, Thiago, ali no meu condomínio, quase uma criança morreu afogada. Né? Lá do meu prédio, eu vi a moça começou a militar e não pulou na piscina, né? E disse meu filho também é militar, né, bombeiro, e nós descemos rapidinho, né, e ressuscitamos a criança, depois chegou o SAMU e levou essa criança, né? Muito bom as câmeras, sim, mas não focalizando os banhistas. Ali descansando na sua cadeira, na sua espreguiçadeira ali, né, numa boa, né, mas eu gostaria de saber o seguinte, a câmera não seria ela certa, focalizando só a piscina, na entrada da piscina? O projeto correto é o que? Eu focalizo quem entra e quem sai, ponto de acesso da piscina e as 4 bordas da piscina. Mesmo que a câmera seja uma câmera mais aberta, eu mascaro toda a área de banhista, a área de descanso. É claro, eu posso perder uma imagem do que? De uma confusão, por exemplo, porque ela vai vir com uma tarja preta em cima dessa área. Mas aí vai depender muito daquilo que está no projeto de monitoramento. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender é o que? Câmera de piscina ela não fica aberta o tempo todo. Simples assim. Eu acho que a solução mais fácil.
vão tomar banho de sol de roupa. Pronto, é fácil. Não vai ter problema. Não é o caso. Ô, Thiago, pra você eu recomendo. Realmente. Verdade, eu acho que seria uma cena muito legal de se ver, né? E eu tô no mesmo caminho, né? Mas você vê, é uma coisa interessante, ele tá lançando imagem e vai se batendo e a parte de câmera também. Mas o que o Silas falou é interessante mesmo. Acho que a grande questão é a gente qualificar as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Porque eles que vão manipular aquela imagem. E é igual eu vou dizer, a gente tem que entender que no condomínio as coisas são feitas para prevenir. O negócio falou, se vocês não estivessem lá, talvez a criança teria morrido. Por que o AGP não sinalizou aquela situação de risco? Porque a ideia é essa, não é, Cleiton? Acho que é a gente ter a situação de risco, dar um alerta, igual o porteiro vai tomar uma atitude. Exatamente, a câmera estava lá, mas o porteiro não viu. Não, mas nessa época, foi logo no início, né, da inauguração do nosso condomínio, a gente não tinha nada disso, não tinha nada de verba suficiente. Retiro do comentário que fiz ao porteiro. E, na verdade, assim, mesmo que tivesse, hoje tem quantas câmeras no condomínio? Lá, me parece, Ah, câmera assim, bacana, em torno de umas 50 câmeras. Nós temos 3 em cima da piscina. Tá, são quantos monitores e de quantas polegadas? Nós temos 2 monitores apenas. Quantas polegadas? São 32 polegadas. 40? 32 polegadas. 32 polegadas. Você vai ter 25 câmeras em cada um, mais ou menos, com um quadrado aí Perde o foco, né, cara? Tem que de botar- 8, de 8 por 3. Perde o sentido, por né? 15, né? Mais ou menos. Não, muito menos. Vai ser 12 centímetros por 8. Doutor, quais as sanções que o condomínio pode responder na perda das imagens aí, no vazamento? Ele pode responder por danos morais, danos materiais, violação da privacidade e intimidade. Então é muita coisa, hein? Pode, inclusive, criminalmente. Sério? E que situações criminalmente? Caso de calúnia, injúria e difamação que as imagens sejam usadas. Pô, interessante, né? Manipuladas, né? Gabriel, tu já foi fragado alguma vez tomando banho de sol? Mas não, eu tô pensando aqui que ele falou que pode usar com situação de risco. Pelo visto no condomínio aí do Silas, a situação de risco é pro porteiro, né? O risco do casamento, que ele fica só vendo as mulheres bonitas lá tomando banho o dia todo. Ó, eu não sou bom pra guardar segredo, mas tudo isso é coisa parecida lá, né, Silas? Correio elegante? É brincadeira não, aquele condomínio lá, cara. Mas é importante, sim, é bom ressaltar para os síndicos que sempre tem que ser respaldado em bons profissionais, né? Eu acho que o síndico, às vezes, ele quer saber tudo e ele esquece que o que manda é o projeto, né? No caso das câmeras, o melhor tipo de câmera, o que vai adequar para cada momento. Então, você está comprando uma coisa que é muito por uma situação que era pequena. Igual você falou aqui das polegadas da vez, tem tanta coisa ali que se perde um pouco o foco e Ele o não sentido. consegue ver. A verdade é essa. É humanamente impossível você focar em 2 pontos simultaneamente. Você só vai focar em um ponto. Então, se você olhou para a câmera 1 a 32, vai ficar... Interessante isso aí, né, cara? Eu tinha pensado nesse ponto de vista, né? Doutor, e a questão dos drones? Tem alguma uma regulamentação? Os condomínios podem utilizar? Como é que está funcionando essa situação aí? Rapaz, isso aí, o que acontece? O drone tem a regulamentação da ANAC. Para você ter o equipamento, você tem que ter o cadastro, um registro. Só que não tem como identificar o drone. Quando ele passa por cima do condomínio e sai tirando foto, como é que você identifica? Ainda tem situação, né? Mas eu posso abater. Pode? Pode bater, Como? sabe? Hoje existem, a Sena Tecnologia é fabricante de drones, nós desenvolvemos e fabricamos drones para uso civil e militar. A legislação ela saiu no ano passado, ela foi um divisor de água para o mercado e dentro dela veio os meus limites. Então, por exemplo, o espaço aéreo até 100 metros da minha casa, da minha residência, é meu espaço aéreo. Então, da mesma forma como eu posso, de certa forma, abater alguém que entra na minha casa, eu posso abater um drone que está sobrevoando a minha Olha que residência. interessante. Sabia disso. Mas tu bater com uma arma que você não tem É porta. a bater tecnologicamente. Eu pensei que era, eu imaginei que seria uma barreira, você criaria ali alguma coisa assim. Não, Tecnologicamente. existem. Nós estamos trabalhando com um condomínio no Parque Sul, onde houve uma situação do que alguém estava filmando os outros apartamentos com o drone.
Alguém vinha com o dronezinho, parava na janela E ficava lá. e ficava Um filmando. stalker. E aí isso gerou uma série de problemas lá, deu polícia e tudo, só que o drone é muito difícil de você rastrear ele, uma vez que ele partiu ali. O que nós fazemos, nós estamos desenvolvendo um equipamento que todo drone ele tem uma configuração de retorno ao ponto de origem. Esse equipamento ele emite uma onda de radiofrequência que faz o corte da comunicação e aí esse drone retorna ao seu ponto de origem. E aí a gente consegue seguir Rastrear ele, no caso. saber de onde veio. E saber de onde ele veio. Um outro ponto são a pistola com rede. Isso já tem no mercado disponível. Você consegue alcançar até 50 metros. Esse drone, uma vez que ele pairou ali, você precisa de 2 segundos, um pouco de pontaria. Ele abre uma rede, Dispara a rede, desenrola... captura. É o seguinte, aí uma coisa que eu aprendi com meu pai é eliminar o problema na raiz. Mete uma bala de 12 no drone e acabou, né, ô Gabriel? Resolve o problema, né? O problema é acertar. E se errar, né? E se errar. Porque o disparo em área pública, você vai ter outros problemas. Verdade. Bem mais sério. Gabriel? Eu tenho uma pergunta. Ah. Eu moro na Santa Maria, né? E a gente tem um programa lá, não é com drone, mas o helicóptero do Cidade Alerta fica rodando assim, toda hora. Eu queria saber se a gente podia tomar alguma medida. Pode. É só pedir pros manos parar de roubar na quebrada. Pode abater o helicóptero? Como é que... Campanha anti-roubo. Não é você aqui não, você ameaça. Já vou chamar aí o batalhão. Mas agora tem Libera uma uma, viatura aqui. agora tem uma pergunta séria mesmo. É só essa observação. Peraí, tem mais uma pergunta para a doutora aí? Não, até que... Silas, tem alguma pergunta? Não, Tá tranquilo. Doutor, tem mais alguma coisa que o ponto ficou para observar aí? Não. Tá tranquilo? A amplitude mandou bem na direita, eu acho que A ela vai Amplitude, muito obrigada. doutora, Essa explanação foi ótima. Como que ele tá ajudando? Tô tentando entrar um pouquinho na sua área aí, conhecer um pouco. Vai que rola Tá indo bem, tá indo bem. vai que rola uma parceria nessa sociedade, né? Mas é bacana, doutora. Então fala como é que a pessoa pode te encontrar nas redes sociais, seus contatos aí, a área que você atua também. O Instagram é Vasconcelos Amorim, assessoria jurídica. O WhatsApp é 981-276257. Nós atuamos na área de direito condominial, direito de família e área civil também. Beleza, repete o seu Instagram e o telefone. Vasconcelos Amorim, assessoria jurídica, 8127-6257. Tranquilo, pessoal. Vamos comer um pouquinho de feijão com arroz, um pouquinho de volta, próximo quadro. Obrigado, doutora, pelo tempo, exposição. E vamos que vamos, né? É isso aí.